Olá, bem-vindo ao canal de História 7 Minutos e hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra. Bom, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que aconteceu na Europa entre os anos de 1914 a 1918 e se espalhou também pelas colônias africanas e asiáticas. Bom, foram várias as causas da Primeira Guerra Mundial. As disputas imperialistas do século XIX, as disputas por territórios e mercados consumidores, os movimentos nacionalistas que surgiram no final do século XIX e atingiram o seu auge no início do século XX, sendo os principais o pan-germanismo e o pan-eslavismo, e também o revanchismo francês. A França se envolveu numa guerra com a Prússia entre os anos de 1870 e 1871 e foi derrotada, perdendo para a Prússia uma região chamada Alsácia-Lorena. E os franceses nunca se conformaram com essa derrota e passaram a nutrir um sentimento de revanche, chamado então de revanchismo francês. Esses ingredientes fizeram com que a Europa chegasse no século XX dividida em dois grupos rivais. De um lado, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Bom, a causa imediata da guerra foi um incidente que ocorreu no dia 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. O assassinato ocorreu na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, e a Bósnia era uma região que pertencia à Sérvia, e a Sérvia era parceira da Rússia. Então, esse incidente foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, o pontapé inicial, a causa imediata. Bom, a Primeira Guerra Mundial possui três fases distintas. A primeira fase é chamada Guerra de Movimento, que vai de julho de 1914 até outubro ou novembro, e nesse período não acontecem grandes batalhas. Os países envolvidos no conflito passam a posicionar os seus exércitos em locais estratégicos, como se fosse um grande jogo de xadrez. Do final de 1914 até o final de 1916 é chamada Guerra de Trincheiras. Nesse período, os países se enfrentam, disputam palmo a palmo os territórios europeus, e é o período que a guerra se mantém equilibrada e também é o período que tem mais morte, mais mortífero, não só pelas armas, mas pelas condições que os soldados viviam ali nas trincheiras. As trincheiras eram valas e túneis que eram cavados para a proteção dos soldados e também para ir avançando no território inimigo. Do final de 1916 ao final de 1918 é a terceira fase da guerra, É a fase que eles chamam também de novas trincheiras ou avanço da Entente. Essa fase ela é marcada pelo recuo da Alemanha e do Império Austro-Húngaro e o avanço lá da Entente, que passa a ser chamado de aliados. O ano de 1917 ele foi um ano chave para a guerra, Foi um ano decisivo por dois motivos. Primeiro, a saída da Rússia do conflito e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Bom, a Rússia saiu da guerra em 1917 porque estava passando por uma revolução socialista. A revolução socialista na Rússia ela tem duas fases, A primeira fase é a Revolução de Fevereiro, é a Revolução Liberal, a Revolução dos mencheviques. E com essa revolução, quando os mencheviques tomaram o poder, abateu um desânimo nos soldados. Os soldados não queriam mais lutar. Então, isso fortaleceu a Alemanha, que transferia seus soldados para lutar contra ingleses e franceses.
Em outubro aconteceu a segunda parte da Revolução Russa, a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique. E os bolcheviques, liderados por Lenin, quando eles assumiram o poder, eles fizeram um acordo com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, onde a Rússia saía da guerra, né? E aí, com a saída da Rússia da guerra, a Alemanha ganharia fôlego, né? E corria o risco de vencer a guerra. É aí que os Estados Unidos vão entrar no conflito. Bom, os Estados Unidos se mantiveram neutros durante basicamente quase toda a guerra, né? Quando estourou a guerra em 1914, os Estados Unidos era um país grande, líder na América, e passou a fornecer todo tipo de produto para os aliados, né? Para a Tríplice Entente. Desde combustíveis, armas, remédios, alimentos, roupas, de tudo os Estados Unidos vendiam para os países da Tríplice Entente. Num determinado momento, acabou o dinheiro e os americanos continuaram vendendo fiado e fazendo empréstimos de grandes somas para esses países, Inglaterra e França principalmente. Com a saída da Rússia e a concentração da força alemã no combate à Inglaterra e à França, havia o risco da Alemanha vencer a guerra. E os americanos não receberiam o que venderam fiado, e os banqueiros norte-americanos não queriam perder o dinheiro que emprestaram. Então houve toda uma pressão para o governo americano declarar guerra à Alemanha. O pretexto para a declaração de guerra foi o afundamento de 5 navios norte-americanos que transportavam mantimento para a Inglaterra. Esses navios foram interceptados por submarinos alemães e foram afundados. Então esse foi o pretexto para os Estados Unidos declararem guerra à Alemanha no começo para meados de 1917, e eles só vão chegar no campo de batalha em 1918, porque eles não estavam preparados para uma guerra, né? Mas o fato é que a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1918 deu um novo fôlego para a Tríplice Entente, que acabou vencendo a Primeira Guerra Mundial. Vencida na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha basicamente foi obrigada a assinar um acordo de paz, um tratado de rendição, chamado Tratado de Versalhes. As cláusulas desse tratado causaram muita revolta no povo alemão, que entendiam que esse documento era um documento punitivo, era um documento vingativo, era um documento humilhante, né? Por quê? Algumas cláusulas do Tratado de Versalhes diziam que a Alemanha tinha que devolver as suas colônias, e teve que devolver. A Alemanha teve que pagar uma indenização milionária para a Inglaterra. A Alemanha também ficava proibida de produzir armas. O calibre máximo que eles podiam produzir era o calibre 38, e também a Alemanha não podia montar exércitos. A população alemã acabou entendendo essas medidas como medidas vingativas e humilhantes, e a população alemã passou a cultuar um desejo de vingança, de revanche. Desejo esse que foi bem canalizado com a ascensão do Hitler ao poder. Bom, esse é apenas um pequeno resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Existem N curiosidades sobre esse fato histórico, você pode pesquisar aí na internet. Isso é basicamente um roteiro para você seguir os estudos. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe aí com seus amigos, curta minha página no Facebook. Muito obrigado!